Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li foi... O livro chamava O que Realmente Importa. E eu não tenho certeza se era na primeira página ou na segunda, mas eu lembro que era bem no início. Ele dizia uma frase que era mais ou menos assim: cada minuto da sua vida é um minuto a menos e não um minuto a mais. Mal nascemos e já começamos a morrer. E essa frase me pegou muito naquela época, porque nos traz por uma perspectiva de que a vida de fato é limitada. Faz a gente pensar que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente escolhe, todas as pessoas que a gente convive, elas gastam tempo, o nosso tempo da nossa vida, e diminuem a disponibilidade de tempo que a gente tem na Terra. Então a gente precisa aprender a olhar para si mesmo e enxergar o caminho que a gente quer seguir, traçar o objetivo que a gente quer galgar e escolher quais comportamentos a gente vai aceitar na nossa vida, quais limites a gente vai impor, qual caminho efetivamente a gente vai seguir. Há exatamente 2 semanas eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis, talvez, da minha vida, ou pelo menos dos últimos anos. Eu tive que dizer um não, que foi extremamente desafiador. Foi bem difícil, foi doloroso, foi angustiante, me tirou noites de sono. E nesses últimos dias eu venho pensando muito sobre uma frase que eu sempre gostei, e uma frase que eu tive contato quando eu comecei a estudar sobre vendas e sobre comportamento humano. E essa frase diz que pequenas permissões geram grandes compromissos. E aí isso me fez refletir nesses últimos dias que às vezes os nossos grandes objetivos, eles acabam ficando sufocados por dezenas e dezenas de pequenos compromissos e de pequenos sims que a gente diz no nosso dia a dia, que eles até parecem inofensivos na maioria das vezes, mas que coletivamente, quando eles se juntam, eles acabam roubando o nosso tempo, a nossa energia e o nosso foco. E se você é um pouco parecido comigo, ou como a maioria das pessoas, dizer não é muito doloroso. Parece que você está sendo rude, parece que você está sendo desagradável. Muitas vezes a gente sente que a gente está arriscando a nossa amizade ou alguma oportunidade que está para acontecer. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar como dizer não pode ser um dos maiores aliados na tua vida. E para quem está chegando agora e não me conhece, muito prazer, meu nome é João Dantas. E aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre vendas, sobre produtividade. E passo um pouco da minha curadoria de conteúdo, de tudo que eu consumo, de tudo que eu leio, que eu acho interessante e relevante, que eu acredito que pode agregar não só na minha vida, quanto na sua também. Esse é um canal de crescimento. Seja muito bem-vindo. E eu quero começar esse vídeo falando por que é tão difícil dizer não. E a reflexão que eu quero trazer ela vai começar na raiz da frase que eu usei agora há pouco. Pequenas permissões geram grandes compromissos. E ela me chamou muita atenção porque essa, ao meu ver, talvez seja a técnica de venda mais poderosa que existe para qualquer produto, para qualquer situação, em qualquer relacionamento você consegue aplicar. Que nada mais é do que estabelecer uma relação gradativa de conexão com aquela pessoa, de pequenas permissões que vai fazer um emaranhado de comprometimento acontecer no teu relacionamento, na tua conversa. Então por isso que essa frase eu acho ela muito forte, porque muitas vezes a gente tem que prestar mais atenção nas pequenas permissões que a gente dá do que nos grandes sims. Normalmente são essas pequenas permissões que vão fazer com que a gente chegue num momento que vai ser muito mais desafiador, a gente dar para trás, a gente fazer o retorno, a gente desistir. E aí eu me peguei pensando nessas últimas semanas, como eu falei, tomei uma decisão bem impactante. Me peguei pensando como a vida passa rápido, como muitas vezes a gente topa fazer uma determinada parceria e de repente essa parceria ela evolui, às vezes você topa entrar num projeto e esse projeto evolui e de repente se passam 2, 3, 5, 10 anos e você continua naquele mesmo ponto, naquele mesmo projeto, naquela mesma situação, naquela mesma direção. Muitas vezes nem é algo que você parou para pensar e para refletir se realmente aquele caminho, aquela sequência, aquele desenrolar de acontecimentos ainda fazia parte dos teus planos, ainda fazia parte das tuas vontades e dos teus desejos, ou melhor, se esse caminho, se esses acontecimentos, se esse desenrolar da vida, a partir de pequenas permissões que aconteceram lá atrás, ainda faz parte do teu planejamento para a tua história, ainda faz sentido para a tua vida no teu momento. E além da questão do comprometimento, que eu venho pensando também que é muito, muito forte, assim, da gente conseguir dizer um não, é a questão da própria rejeição social, né? A gente é programado para buscar aceitação. Foi assim que a sociedade, lá atrás, ela se desenvolveu. Era muito mais fácil sobreviver em grupo do que sobreviver sozinho. Então, o nosso cérebro ele é programado para que a gente busque aceitação em grupo. E isso é preocupante porque, na maioria das vezes, infelizmente, quanto mais disponível a gente é, quanto mais solícito a gente é, quanto mais bondoso a gente quer ser, bondoso no sentido de estar sempre à disposição, mais a gente acaba enfraquecendo a nossa postura, mais a gente acaba se tornando uma pessoa genérica, que aceita tudo. E que, infelizmente, as pessoas podem pisar e podem fazer, ou pelo menos achar que podem fazer o que quiserem conosco. E a gente tem que tomar cuidado com isso também. E o não, dizer não nesse sentido é uma ferramenta de estabelecer limites, de estabelecer barreiras,
de definir posicionamentos, o que é muito importante também para construir uma identidade forte, profissional e pessoal, a depender do que você faça, a depender de quem você é. Dizer não acaba sendo um ato de autoconhecimento e autenticidade. Quanto mais nãos a gente diz, mais as pessoas entendem o nosso posicionamento, quem a gente é de verdade, os nossos limites. Essa é outra vantagem de quem aprende a dizer não. Quando eu estou trazendo a perspectiva que dizer não é de ser chato, não é de ser grosso, não é de ser antipático, é simplesmente de ser uma pessoa que sabe o que quer e, sobretudo, sabe aquilo que não quer, que sabe impor limites, que sabe reconhecer as suas vontades, os seus desejos e os caminhos e alternativas que tem que tomar. E simplesmente sabe falar as coisas sem magoar, sem ser chato. E é incrível que quando você conhece uma pessoa que ela é firme no seu posicionamento, isso incomoda muita gente. Mas ao mesmo tempo eu sinto que isso incomoda muita gente porque as pessoas gostariam de ser assim também. E de fato dizer não é muito desafiador, dizer não é muito doloroso. Inclusive esse é um dos princípios que quem é bom em vendas, quem conhece sobre processos e técnicas de vendas, se aproveita. Porque muitas vezes, e eu vejo isso no dia a dia, a gente tem dificuldade de dizer não para uma pessoa que está tomando o nosso tempo numa ligação para oferecer uma telefonia que você não quer. Quando a TIM ou a Claro te liga para oferecer um plano que você não está com nenhum interesse, mas você acabou atendendo a ligação, e aquela mulher simplesmente começa a falar sem parar, aquilo é uma técnica porque ela sabe que você vai ter dificuldade de interrompê-la e pedir para desligar a ligação. Talvez você não tenha, de fato. Eu, particularmente, eu interrompo e eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas muita gente tem, e muita gente acaba se sentindo obrigado a terminar de ouvir a mulher para depois dizer um não. Só que em terminar de ouvir a mulher para depois dizer um não, na hora de dizer um não, acaba ficando constrangido e se permite conversar mais um pouco e acaba fechando muitas vezes um plano que não gostaria, que não tinha pretensão, que não era o momento de fazer. Simplesmente porque se permitiu, e olha como isso é pesado, atender a ligação. Muitas vezes você compra um produto que você não quer, por um preço que você não pode pagar, um serviço que não faz sentido você consumir nesse momento. Simplesmente porque você se permitiu atender uma ligação. E simplesmente porque você não se permitiu ser um pouco, abre aspas, egoísta, porque isso não é egoísmo, em dizer para essa pessoa, fulana, eu não tenho interesse. Muito obrigado pelo seu tempo. E desligar o telefone. Você não é obrigado a continuar na conversa, mas você se sente obrigado a permanecer muitas vezes em situações como essas, simplesmente para não desligar, para não dizer um não, para não ser antipático, para não parecer ser grosseiro. E é exatamente por isso que aprender a dizer não é tão poderoso. Porque dizer não para algumas coisas é dizer sim para aquelas que realmente importam, é priorizar você, os teus objetivos, as tuas metas, o caminho que você quer seguir. Só que para que você possa priorizar você, os teus objetivos, o caminho que você quer seguir, você precisa se conhecer e saber que caminho você quer seguir, qual é o teu propósito, quais são as tuas metas. A gente está numa série de vídeos falando sobre metas e dizer não é exatamente a proteção que você precisa ter para o foco que você quer criar. Se você não disser não, você nunca vai ser uma pessoa que vai ter poucos objetivos. E um dos erros maiores de quem quer traçar objetivos e quer traçar metas é traçar uma quantidade infinita de metas e objetivos que no final não vai cumprir nenhum. E está com tudo pendente, com a sensação de fracasso, com a sensação de que você não sai do canto. E assim é a nossa vida. A gente precisa entender, a gente precisa começar a observar e perceber quem são as pessoas e os lugares que a gente quer realmente manter dentro da nossa rotina, manter dentro da nossa vida. Quem são aquelas pessoas que realmente merecem estar próximo da gente? Quem são aquelas pessoas que a gente tem que afastar e tirar para perto, porque só puxa a gente para baixo, só atrasa a nossa vida. E sobretudo depois que a gente entender tudo aquilo que a gente tem que tirar, tudo aquilo que a gente tem que eliminar, e eu acho que esse é um esforço constante. A gente tem que estar o tempo todo diminuindo a nossa bagagem, porque a jornada ela é longa, cansativa. E a gente não pode carregar peso em excesso, porque senão a gente fica desanimado, a gente fica cansado e a gente não consegue persistir, não consegue continuar. Mas depois que a gente consegue identificar quem são aquelas pessoas certas para estarem próximos da gente nessa nossa jornada longa e cansativa, mas prazerosa, a gente precisa também entender quais são os lugares certos que elas precisam estar. Ou seja, quais são os papéis que elas têm que exercer. Tome muito cuidado aqui. Aprender a dizer não é uma ferramenta de qualidade de vida. A gente tem que entender qual é o nosso papel diante das pessoas que estão ao nosso redor e qual é o papel das pessoas que estão ao nosso redor diante da gente. A gente não pode assumir papéis que não são nossos, não pode carregar pesos que não são nossos, não pode resolver problemas que não são nossos. A gente só pode ajudar pessoas que querem ser ajudadas. A gente só pode empurrar e impulsionar pessoas que merecem serem empurradas e impulsionadas. Você não consegue mudar a vida de alguém, você consegue mudar a sua vida e impactar outras pessoas. E muitas vezes se faz necessário, sim, parecer ser egoísta e dizer um não,
para que você possa seguir em frente com uma vida mais leve, com menos problemas. Porque eu tenho certeza que nem tudo que você está carregando é teu. Nem todo o papel que você está exercendo, você precisa exercer. Então escolha com muito cuidado os sims que você vai dar. Escolha com muito cuidado as pessoas que você vai permitir que estejam ao seu lado. Porque muitas vezes a gente está carregando uma bagagem que a gente não vai conseguir carregar por muito tempo. Mas a jornada é longa e duradoura. E você precisa persistir. E não adianta só persistir nessa jornada. A jornada por si só ela tem que ser alegre, ela tem que ser feliz, ela tem que ser leve. Então aprender a dizer não é a nossa ferramenta de proteção, é a nossa ferramenta de delimitação. Quando a gente começa a dizer não, as pessoas vão entendendo quem de fato a gente é. Quanto mais não você conseguir dizer, de forma educada, de forma tranquila, de forma regular, mais as pessoas vão conseguir entender quem você é e respeitar o teu espaço, o teu momento, e entender que o teu tempo e a tua energia é valiosa. Quanto mais disposto você é, quanto mais disponível você é para as pessoas, mais fraco você acaba sendo. Se você quer ser uma pessoa forte, se você quer ser uma pessoa reconhecida, se você quer ter um nível de autoridade acima do que você tem hoje, de repente você precisa começar a dizer mais não. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você gostou, não esquece de deixar teu like, de me seguir e deixa nos comentários aí qual foi a parte desse vídeo que você mais se identificou para que a gente possa bater um papo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.